Olá pessoal, eu sou a Natália dos Anjos. Hoje a gente vai falar sobre a sessão de saúde e aptidão física para o cartão A Classe de Guia, os adolescentes de 15 anos. É uma classe mega importante, a responsabilidade é nossa de fazer com que o desbravador sinta vontade e goste muito. Essa fase é fundamental, porque daqui a pouco ele é diretoria. E aí a gente costuma... É um costume triste do Clube Desbravador, mas é o que acontece. A gente costuma perder desbravadores nessa fase, porque eles terminam a classe de guia e vão embora, deixam a gente. Então, veja essa responsabilidade como boa, como positiva. Você manter o desbravador no clube. Então, essa classe deve ser muito gostosa. E essa sessão do cartão, ela te permite isso também, de fazer uma parte bem prática, de fazer uma parte bem divertida, ok? Como que vai funcionar a nossa aula? Ela é separada em duas partes, duas etapas. A primeira nós vamos falar sobre as características do desenvolvimento do adolescente de 15 anos. Como ele se comporta, o que ele faz e por que ele faz, de forma geral, tá bom? E a segunda parte, nós vamos falar sobre os requisitos da sessão de saúde e aptidão física. Vamos ler um por um. Eu vou dar alguns exemplos de como você pode estar fazendo aí no seu clube e isso vai abrir portas para a sua criatividade, para que você elabore da sua forma. Não se apegue simplesmente a esse vídeo, tá? Use a sua criatividade, pesquise, mas também você tem uma boa base agora, tá bom? Então pega o papel e a caneta, anota tudo aí, se precisar pausa, eu vou dar umas referências também, e aí a gente vai fazendo isso junto aos poucos. Vamos lá. As principais características dessa parte da adolescência. Eles, assim como a classe de excursionista de 14 anos, eles estão numa fase de um estágio de utilização vitalícia. Então, as coisas que eles aprendem, eles querem levar para a vida. Ou eles vão querer saber se aquilo vai ser útil para ele. Então, você pode ouvir assim: eu tô aprendendo isso e quando que eu vou usar isso na minha vida? Tipo, eu vou usar isso na minha vida? Na sala de aula eles fazem muito isso. Como você não é presente na sala de aula deles, a não ser que você seja professor de alguns, você tem que evitar esse tipo de questionamento. Porque geralmente o que na nossa classe que a gente aprende no desbravador é útil para nossa vida, de forma geral. A gente sabe, a gente usa muito disso. E se esse questionamento vir é normal. Tudo que eles aprendem, eles querem saber se é útil para a vida deles. Eles estão numa etapa posterior da adolescência, eles já estão, tipo, beirando ali, conhecendo a fase adulta, né? Eles ainda são muito jovens, mas eles já estão vendo, de forma geral, um mundo, né? Já estão ali no ensino médio, 15 anos, a maioria deles, né? Eles vão ter um contato maior com a questão de profissão, já sabem o que eles gostam. Uns ainda vão estar em conflito, a confusão é normal, não saber ainda, não se identificar, mas na grande maioria eles já sabem o que eles gostam, eles já sabem onde eles se encaixam, onde eles se identificam. Então isso é muito comum, essa relação com o mundo na fase adulta. Eles já não se acham mais desbravadores novos, daqui a pouco eles são diretoria, e eles querem ser inseridos nesse mundo, então aproveita, dá essa autonomia, dá essa independência para eles, com limite, com a sua supervisão, mas exercita bastante isso, vai ser bem funcional.
O que acontece? Com a independência, vem um pouco os requisitos de delinquência, né? Mais a parte dos meninos acreditam, não que as meninas não façam também, porque tem muitas meninas que apresentam esse tipo de comportamento, mas eles gostam de zoar. O bullying é muito comum, eles gostam de caçoar dos outros, eles gostam de depredar o patrimônio, então cuidado onde eles estão, porque eles vão riscar os lugares, a parede, a carteira, isso é comum, então cuidado onde vocês estão, converse bastante sobre isso, não seja rígido e duro, porque você não é militar, e o Clube Desbravador também não é militar, seja amigo deles para que eles tenham essa abertura de conversar com você, o respeito para que isso não aconteça. Delinquência ela pode ser trazida de fora para dentro do clube. Infelizmente isso acontece. Aqui eles têm valores vocacionais e a mudança social vai acontecendo. Eles vão se identificando, eles vão amadurecendo mais, as conversas já são outras. Ele vai gostar bastante de conversar com você, se abrir, sejam amigos. Aproveitem desse momento. Ok? Então, liberando a fase adulta, liberando o estágio de maturação da adolescência, que ainda vai demorar um pouquinho para acontecer, mas eles estão dando introdução nessa etapa, eles vão se identificar mais com algumas pessoas, então não se preocupe se ele demonstrar que ele não gosta de você, né? Às vezes ele gosta, ele só não sabe expressar isso da melhor forma, porque ele pode se identificar mais com outra pessoa, não que ele não goste de você. Essa identificação acontece mais pela questão vocacional, de maturação mesmo, isso é normal. E muitos comportamentos construtivos podem vir dessa fase toda. O senso crítico é muito bem estabelecido. Se ele não concorda com você, ele vai deixar isso claro, ele vai se expressar e você tem que saber lidar também com quem não concorda com você. Ou se ele tem alguma coisa para acrescentar e etc. Né? Essa fase é muito interessante de se observar, de se assistir. Então aproveita de tudo isso para construir bons requisitos, né? Uma boa aula na sua classe. Seja criativo, converse com seus desbravadores. O diálogo é a melhor forma para você saber o que eles gostam ou não. Porque às vezes a gente fica preso num raciocínio de que se um desbravador gosta, o outro vai gostar também. Não é assim que acontece. E principalmente na questão da idade. Se você já foi instrutor de outra classe, a classe de guia é totalmente diferente de todas as outras. Até porque os conteúdos são diferentes e a idade deles é muito crítica, é muito difícil. Você vai aplicar um requisito que funciona para você em outra classe. E aí os seus desbravadores podem não gostar. Então é frustrante, decepciona um pouco, mas não se preocupa. É normal, tem que tomar cuidado, por isso a importância do planejamento para suas atividades da sua classe, ok? Então vamos lá. Vamos para os requisitos para a gente saber como eles funcionam. Vamos lá. O primeiro requisito, ele aparentemente é muito fácil e tranquilo de fazer. Mas o que acontece? A tendência é que nós possamos cair na mesmice, naquilo que se torna chato, maçante, tanto para o seu desbravador quanto para os outros desbravadores. Eles devem apresentar os 8 remédios para uma classe fundamental ou para o clube, né? No caso, tem muitas crianças do ensino fundamental. Tem uma das classes regulares que elas também falam sobre os 8 remédios deus, que é a classe de pioneiro. Vocês podem relacionar, converse com o instrutor de pioneiro, façam esse dia juntos, ou não, ou conversem para como vocês vão fazer, se dá certo ou não. Se você quer fazer de forma independente, pense de uma forma criativa. O que na maioria das vezes acontece, e assim, a maioria esmagadora. Cada desbravador pega um remédio, 1 ou 2 remédios, vai na frente do clube na meditação e fala sobre ele. Então aí vai o desbravador lá, com o papelzinho ou com o celular, ar puro. Blá 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 blá. Ok, próximo. Exercício físico. Blá 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 blá. E assim por diante. Fica chato, gente. Você tá lá na atenção porque você é instrutor, então você fica receoso, né? Fica na expectativa e tudo mais. Os seus bravadores podem estar nervosos ou não, mas é o que a maioria de nós faz e cai nesse erro. Fuja disso. Faça uma coisa mais criativa. A meditação do clube tem que ser interessante para quem tá passando e para quem tá assistindo. Se vocês querem fazer uma apresentação assim, por tópicos,
cada desbravador apresenta um remédio, que ele fale com propriedade, que ele não leia simplesmente, porque no caderno de guia apresenta cada um dos remédios, né? Então tem um quadrinho falando sobre o ar puro, tem um quadrinho falando sobre a limitação, tem um quadrinho falando sobre a temperança. É fácil ele ler ali e falar o que tá no caderno. Que eles leiam, que eles entendam o que eles estão falando e que eles falem com as próprias palavras, né? Apresentem cartazes. Na classe, um dia anterior, uma reunião anterior da meditação que vocês vão fazer, façam cartazes que cada um explique sobre o remédio natural. Ilustrações, colhem imagens, para que a apresentação fique mais dinâmica. Se vocês não querem fazer com cartazes, com imagens, façam com recursos físicos. Leva um copinho de água para cada um, uma frutinha, que seja uma uva, porque às vezes o clube é grande, ou um grão, um amendoim, uma castanha e etc. Para retratar a alimentação, esteja num lugar aberto para falar sobre o ar puro, sobre a luz solar, fale sobre o descanso, leiam um verso, que cada desbravador faça alguma coisa, né? Mas que os outros desbravadores que estão assistindo, seja de uma classe, seja do clube, na meditação que isso seja feito de forma prática, que seja gostoso deles interagirem com o público. Faça um alongamento com o clube todo junto, peça para um desbravador fazer, ou convide alguém que se sente mais à vontade para fazer isso, faça você mesmo, use a criatividade, não se limite no padrão. Eu esqueci de planejar e vamos fazer isso aqui mesmo. Não, gente, o seu desbravador, ele enxerga quando você faz as coisas de qualquer jeito. Então, se planeje para fazer uma coisa legal, criativa. Vai ser muito mais importante e eles vão memorizar de forma muito melhor do que só ouvindo. Pensa, um desbravador de uma classe anterior. Ele precisa aprender os 8 remédios de Deus também. Você concorda que ele vai assimilar muito melhor se ele lembrar que ele comeu um pedacinho de fruta, ou que ele bebeu um pouquinho de água enquanto estavam falando, que ele fez exercícios, do que só falar? Ele pode esquecer muito fácil, né? Então proponha um aprendizado de qualidade para as crianças e para os adolescentes, que você tem uma classe de adolescentes já. Essa pesquisa ela pode ser feita de forma individual, que ele já tem essa independência para cada um pesquisar o seu, ou de forma conjunta. Eu sempre aconselho fazer as pesquisas de forma conjunta, juntos ali durante a classe, mesmo que seja uma reunião online, dê um tempo para eles pesquisarem, exponham juntos os conteúdos, porque se você deixar para eles fazerem sozinhos, eles podem não fazer, ou vão fazer de qualquer jeito. Infelizmente acontece isso. Eles deixam pra última hora, não fazem, ou não estão nem aí mesmo. Acontece. Então façam juntos, vai ser mais produtivo e mais proveitoso, tá bom? Então vai ter no caderno, após que eles fizerem a meditação, vai ter no caderno o espaço com as linhas para eles preencherem o que eles entenderam e como que foi feito, né? A pesquisa, tem um espacinho para colocar pesquisa sobre esses remédios. Foi sobre isso que eu me referi. A pesquisa pode ser feita junto ou individualmente. Aí tem um caça-palavras, que é muito simples. Eles são grandes, tem 15 anos, eles conseguem fazer esse caça-palavras juntos. E você pode fazer com eles também, caso você tenha tempo, né? Geralmente na classe a gente não tem muito tempo de sobra, mas fica à vontade para fazer do jeito que você prefere. E aí tá falando para detalhar o projeto da apresentação dos 8 remédios naturais. Foi tudo isso que a gente falou, eles só vão escrever como que tudo isso aconteceu, ok? Próximo requisito. Completar uma das seguintes atividades. Escrever uma poesia ou artigo sobre saúde para ser divulgado em uma revista ou boletim jornal da igreja. B. Individualmente ou em grupo, organizar e participar de uma corrida ou atividade similar e apresentar com antecedência o programa de treinamento físico para esse evento. C. Ler as páginas 102 a 125 do livro de Temperança, de Ellen White, e apresentar um parágrafo ou mais, com 10 textos selecionados da leitura. E D. Completar a especialidade de nutrição ou liderar um grupo para a especialidade de cultura física. Tá pedindo aqui nesse requisito para cumprir só um. Mas tem um detalhe. Se você se organizar de forma correta, coerente, e todos os seus bravadores, você conhece os bravadores e vai dar certo para uma coisa só, ok?
legal. Mas se vocês não conseguem fazer todos juntos, deixe que eles escolham qual opção é mais favorável para cada um deles. O que as minhas sugestões agora, né? O artigo, escrever um artigo, tem adolescentes muito talentosos. Você pode não saber, mas se você propor isso, você vai ver que vão sair textos muito bons. E não deixe esse texto morrer, assinou o requisito e acabou. Tá pedindo para divulgar. Então, divulga nas redes sociais do clube com a autorização do seu diretor ou no jornal da igreja, o acesso que você tiver, tá bom? Divulgue para ele se sentir valorizado, que o trabalho dele valeu a pena. Participar de uma corrida. Agora, nessa temporada online que a gente tá tendo, a gente não consegue fazer isso. Mas se você deixar mais pro final do ano para fazerem juntos, ok, então vamos se preparar. Um pouquinho por reunião, você faz um preparo físico com eles. Se você não domina, pede ajuda de alguém que pratica esportes ou de alguém da área de educação física, que seja um treino, não precisa ser um treino intenso, nenhum deles é atleta profissional, ou se é também, peça ajuda dele para fazer esse treino, que façam aquecimentos, que corram um pouquinho, que caminhem, para um dia você consultar a agenda da sua cidade ou ir num parque para que vocês façam essa corrida juntos, tá bom? Tem que ter o preparo, como que vocês fizeram esse preparo físico e o dia, e o horário desse evento, ok? Especialidade de nutrição ou cultura física. Aí você pode se relacionar com mais uma classe. Primeiro a gente se relacionou com a classe pioneiro, agora a gente pode se relacionar com a classe de amigo. A classe de amigo também precisa fazer a especialidade de cultura física. Cultura física. Aí a gente une o útil ao agradável. A classe de guia pode passar a especialidade de cultura física para a classe de amigo. Conversem com os instrutores e aí relacionem. Vocês matam 2 requisitos num dia só. Conversem com eles, dividam certinho os requisitos, quem vai passar o quê, deixem de forma dinâmica, uma forma legal, forma prática, façam atividade física, façam um alongamento, dêem uma corridinha, brinquem de alguma coisa, joguem alguma coisa, vai ser super produtivo. Vamos falar de condicionamento físico. Primeiro que para você ter um bom condicionamento físico não significa que você tenha que ser magro, nem que você tenha que ser aquele marombeiro. Pelo contrário, significa que seu corpo tem que estar pronto para as atividades do dia a dia. E a prática de exercícios físicos, é claro, ajuda a gente em diversas coisas, não só dar conta das atividades do dia a dia. Olha só como ela pode nos beneficiar. Ela pode ajudar a gente com perda de peso, aparência, prevenção de doenças, controle das doenças também, o bem-estar da mente, a nossa autoestima, a gente fica mais contente, se sente mais bonito, resistência física, nos dá mais disposição para as atividades e respiração e também como válvula de escape. E o que é válvula de escape? Às vezes a gente está no estresse do dia a dia, por exemplo, trabalhando direto e fazer uma atividade física pode ser a nossa válvula de escape, pode ser aquele momento onde a gente joga o nosso estresse. Você já viu o termo que você é o que você come? Isso é bem verdade. Porque se você só come besteira, seu corpo vai ser um reflexo disso. Excesso de peso, indisposição. Também se você deixa de comer os nutrientes certos para você também vai ficar fraco, sua unha, cabelo, tudo isso vai ser reflexo. Existe a pirâmide alimentar, onde temos frutas, onde temos carboidratos, enfim, depois que o nutricionista te ajudou com essa sua alimentação, inclusive eu já passei no nutricionista, ele montou uma dieta para mim, eu consegui sentir no meu corpo uma disposição diferente, praticar os exercícios físicos foi mais fácil, e aí a gente começa a ter essa sincronia entre a nossa mente e o nosso corpo. Nosso corpo começa a eliminar endorfina, a sensação de prazer por praticar aquilo é muito bom, e isso só vai fazer bem pra gente. Então por isso que você tem que ter uma alimentação certa para praticar os exercícios físicos, para sua mente tudo tá sincronizado. Porque agora eu quero dar minha dica 2, já falei sobre a alimentação do nutricionista, agora eu vou falar sobre o item mais importante. Depois que terminar de assistir esse vídeo, por favor, antes de você começar a praticar para valer os exercícios, porque está pedindo para você criar um cronograma de atividades físicas, você precisa de um preparador físico. Porque, por exemplo, já pensou se você começa a fazer exercício físico e você se machuca? Pois é, ninguém está livre disso. Então, você pode ter um monitor cardíaco para medir direitinho seus batimentos e achar que está na margem certa, só que se você está fazendo exercício errado, com a coluna torta, flexionando seu corpo errado,
você vai se machucar, vai causar uma lesão. Isso não é legal, a especialidade não quer ensinar isso para você. E para a especialidade de nutrição, se você optou passar essa especialidade, né? Que seja alguém experiente para falar sobre o assunto. Se você é experiente, se você gosta, domina, fale você mesmo, faça uma aula bem legal. Se não, convide alguém. Tem alguém no seu clube, na sua igreja, ou alguém próximo que sabe falar sobre isso. É uma especialidade muito gostosa de fazer, mas ela tem muitos itens específicos. E essas informações podem se bagunçar um pouco. Então preste atenção, não deixe para a última hora, planeje 1 2 reuniões para fazer. Né? Se você fizer, às vezes, você preparar uma reunião e não dá tempo, fica muito corrido. Então deixe pelo menos 2 reuniões para fazer as partes teóricas e práticas. Ok? Então vamos lá. Na especialidade de nutrição, eu já tenho algumas sugestões se você for passar. Ou você for convidar alguém que entenda, você dá sugestões para ele fazer também, ele ou ela. Uma pirâmide alimentar criativa, pode fazer com eles, onde eles são os alimentos, e desenha uma pirâmide de giz de lousa, tá? Que ele sai facinho, desenha no chão e eles montam a própria pirâmide, façam um café da manhã, cada um traga um alimento saudável, explique sobre os nutrientes, os macro e micronutrientes, de forma prática, não só eles ouvindo, né? Eles estão vendo e sentindo também. Vai ser super legal. Usar imagens, vídeos, ilustrações, o recurso visual ele é muito importante. Apesar de serem uma fase mais madura, que conseguem entender a parte hipotética, eles imaginam e já associam, tem essa associação, é legal se você fizer uma aula diferente, ok? Propor que cada um pesquise um requisito e eles venham apresentar, isso é muito útil também, onde cada um pode pesquisar sobre alguma coisa e apresentar para a classe depois sobre o que pesquisou, ok? E o cardápio, tem que preparar um cardápio. Essa parte ela é um pouco particular, né? Porque cada desbravador tem acesso a alguns tipos de alimento que outros não têm. Façam um cardápio juntos, só que respeitando a individualidade de cada um. Conversem bastante. É bem legal se antes nas classes tem as restrições em classes anteriores. A classe de guia é um pouco mais aberta, eles podem fazer esse requisito junto, vai ser super legal. Então, acredito que seja isso. Essa especialidade é bem legal de fazer e depois garanta que eles façam o trabalho e a prova, tá bom? Para ambas as especialidades é necessário fazer um trabalho bem feito, com capas, requisitos. Decidam, veja com o seu clube o que o diretor exige, se é manuscrito, se é digitado, veja o padrão para fazer o trabalho e depois para fazerem também a prova. Agora a gente tem a opção do Google Forms, né? Não vende agora, mas agora que a gente está nessa versão de clube online, é muito bom a plataforma do Google Forms, onde você faz um formulário e os bravadores preenchem, né, com alternativas, com vídeos, imagens no anexo ou de forma dissertativa também. Usa e abusa das plataformas virtuais e online, peça ajuda deles porque eles manjam muito mais que a gente e vai dar tudo certo.